magnético, campo elétrico, coisas do além invisíveis. Professor tudo da cara. Essa aula vai ter de boba e de tranquila. Eu lembro, cara, te juro, não é piada, galera leva um mau caminho, mas eu lembro de eu no meu banheiro quando era bem pequeno. Tinha uma janela basculante e tinha uma cordinha. Ela tem as bolinhas assim, os negocinhos assim, ó, que prende a janela pra galera poder abrir e fechar a janela. Cordinha, isso aqui assim. E eu percebi que quando eu ia puxar aquele negócio, eu ia puxar o negócio, dependendo da puxada que eu dava, eu via uma figura se formar. E eu pensava, pô, que estranho, eu ficava mexendo naquela porcaria, e oh, que legal. E eu era ágil naquela época. Eu fazia uma velocidade assim, às vezes dava pra contar os gominhos que se formavam. 1, 2, 3 gominhos. Era estranho porque formava uma figura muito característica na minha frente. Embora eu soubesse que aquela figura não podia existir, a corda não podia estar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Mas eu via na minha frente essa figura aqui, cara, te juro. Ó. Exatamente assim. Eu via aquela coisa como se estivesse parada. Eu sabia que não estava parada, pô, eu estava segurando a cordinha e sacudindo o negócio com a mão, mas na minha cabeça aquilo estava parado. Eu agitava com um pouco mais de velocidade a cordinha e eu percebia isso aqui acontecendo. Isso é o mesmo princípio que faz quando o lápis fica mole? Muito parecido, muito parecido. Pra tu brincar, o melhor é o fio de telefone, aquele fio enroladinho. Se tiver um fio de telefone grande em casa, pega 2 colegas, um segura de um lado firme e o outro sacode do outro lado. Se o cara for rápido, ele chega a fazer 8 ventres. Se o fio for grande, né, e o cara tiver a mão rápida, mão treinada. 8. Se for por isso, todo mundo vai conseguir, não, querido? Então, ó, rapidinho, vai pra cá o harmônico. Mais eficazes são os adolescentes, né? Com certeza, sem dúvida. Se bem que a galera pensa que o cara fica adulto, né? Para de brincar. Sobre o assunto, eu fiquei até aliviado. Porque eu ficava pensando, meu pai, será? Não, né? Não, pai hoje vai que ali, sempre, tá sempre. Isso é muito importante, sabe? Porque as pessoas, há muitos casais que se brigam por isso. Ou o cara pega a mulher se divertindo, os dedinhos, ou o contrário, a mulher fica, eu não estou satisfazendo meu marido. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sexo e masturbação não tem nada a ver com a outra. Pra mim não tem nada a ver. Cara, isso que tu falou, cara, é um outro problema grave. Eu fico puto. Se a mulher fala o seguinte, amor, eu só penso em ti, sacanagem. Eu não confio, a mulher vem com essa pra cima de mim. Ai não, amor, eu só tenho fantasia contigo. Tá Então te querendo trata, enganar. mulher. Então te trata, porra. Pensar só em mim tá louco, porque eu não penso só em ti. Mas tu vê, eu e a minha mulher estamos há 10 anos juntos, porque a gente tem um relacionamento altamente... A gente discute, né? Se depois de 10 anos eu faço amor com a minha mulher e gosto disso, tenho tesão por ela, é porque a gente conversa, a gente discute, ela... brinca com os dedinhos dela, entendeu? Ela imagina os caras que ela quer, tá entendendo? Eu faço a mesma coisa e a gente também se diverte junto. Casal que não discute isso, esquece, meu querido, não dura 2, 3 anos, tá beleza? O pior é às vezes tá uma família, pai e mãe já não se acertam mais, começam a brigar e a criançada vê isso, aí fode o cérebro das criançadas. Eu tô cheio de aluno que vai mal porque a família é desestruturada. Falem com os pais de vocês sobre isso. Pai, mãe, vocês continuam conversando sobre sexo? Vocês continuam se tocando? Vocês continuam se amando? Que loucura! Eu e a minha irmã, quando vimos o casamento dos nossos pais falindo, nós fomos os primeiros a chegar para minha mãe e falar, mãe, toca o barco pra frente, cara. Arruma outro, vai curtir. Tu vê que legal, né? Porque o pai sempre curtiu. O pai estava sempre na putaria. E aí então a gente se vendo a mulher lá em casa trabalhando e, né? Não, mãe, que isso? Tá cheio de cara legal aí, meu querido. Abre as pernas, vai embora. E tem filho que, casamento, meu pai. Para, deixa os dois ser felizes, cara. Vai ficar com 2 casas agora, 2 mesadas, 2 lugares pra dormir, é melhor ainda. Tá? O que não dá é ver o teu pai e tua mãe infelizes em casa, certo? Sem discussão.
discussão sobre sexo, tudo com a cabeça fodida, não dá, beleza? Falem sobre isso, galerinha. Falem sobre masturbação, sobre desejo sexual, senão não vai ser saudável, beleza? Cuidado, hein? A filosofia é importante pra gente ser feliz, tá, galerinha? Não é só física, não. Ó, ventre e nó. O nome é esse, nó e ventre. Fala pra mim, qual é a relação entre o harmônico e o número de ventres? Beleza? Cuidado, hein? Olha o nome disso. Ali, nó. O que é aquilo ali? Nó e nó. Qual é a relação entre o harmônico de uma corda vibrante e o número de nós? É um a mais. Um a mais, adorei. O harmônico é 1, 2 nós. O harmônico é 2, 3 nós. Tu acredita que às vezes pergunto isso? E como quase nunca a gente estuda uma coisa tão idiota como essa, o cara o quê? Eu não sei qual é a relação entre o número de nós e o harmônico. É porque é tão tosco que a gente não para nem pra pensar. Mas eles podem perguntar isso. Observe, galera, esses ventres, ó, eles têm o mesmo tamanho. Se aqui é X, aqui também é X. Se daqui até aqui é X, aqui até aqui é X e aqui também. Professor, não parece. Deixa eu saber. Tá bem bonito. Tá? Ô, galerinha, quando o cara faz um violão, tu concorda que é natural saber o tamanho da corda do violão? Oi? Quando o cara fabrica um violão, é natural que ele saiba o tamanho da corda, né? Claro, né? Ele mediu precisamente o último traste, né? E a parte, o suportezinho das cordas lá, ele mediu com grande precisão, certo? Então ele sabe o L. Mas se eu posso botar minha corda para vibrar dessa maneira, eu posso estimular minha corda para vibrar dessa maneira, na verdade o que está acontecendo, galera, é que a onda vai, bate lá, sofre inversão de fase, aí como era vale, voltou em forma de... Mas isso acontece tão rapidamente que o teu olho lento imagina que tem uma coisa parada ali na frente, mas na verdade a onda está indo e voltando bem rápido. Por isso que chama onda estacionária, porque ela parece estar estacionada, mas não está. Beleza? Por que aparecem nós e ventres então? Vamos pensar. Tem a ver com a interferência, digamos assim, da onda, né? Só que tu vê, ó, se fosse uma interferência de verdade, crista com vale deveria ter ficado parada a corda, né? O que prova que a onda foi, refletiu, voltou tão rápido que teu cérebro se ilude achando que está em repouso, onda estacionária. Qual é o segredo para matar esse tipo de questão? Por que eu digo que é idiota esse tipo de questão? Que tu só precisa saber relacionar o tamanho da corda vibrante, L, com o comprimento de onda da onda, lambda. O que era mesmo o lambda, o comprimento de onda? Parabéns, garoto. A distância entre duas cristas ou entre dois? Tu concorda então que isso aqui é o lambda? Eu só tenho que saber relacionar o lambda com L. Só. Depois veja como a lambda faz e vamos embora. Certo? A única coisa nova que eu tenho para te fornecer nessa aula é isso. A relação entre L e lambda. Tu concorda que as ondas estacionárias elas estão desenhadas um pouco diferente disso? É, né? Então eu vou te ajudar a enxergar qual é a relação. Que tamanho é esse aqui? Concorda que é o lambda? Antes eu tinha medido de crista até crista. Eu defasei aqui 1/4 de onda. Cheguei pra cá e pra cá. Agora eu estou medindo daqui até lá. Tudo bem? Quantos ventres? Cada 2 ventres, um lambda. Cada ventre é meio lambda. E se eu fizer uma cesariana e cortar o ventre ao meio? Ah, obrigado. Lambda sobre... Tu viu, cara? Se tu esquecer disso, bicho, tu vai lá e tu faz uma cobrinha assim. Aí tu faz outra defasada. Aí tu lembra que o lambda é de crista até crista da mesma onda, né? Se tu traz ele um pouquinho para trás, tu vai ver que o lambda são 2 ventres. Então o ventre é... Então 1/4 de ventre é... É só o que eu preciso. O meio ventre é para a próxima aula, não é para hoje. Parabéns pela tua observação. O meio ventre eu não vou precisar hoje. É só para a próxima aula. Mas meio ventre em lambda vale quanto?
1/4 de lambda. Parabéns. Eu só vou precisar da cesariana na próxima. Olha só. Vocês já viram uma cesariana? É tão legal, cara. É muito legal. Quem é que vai ser médico aí, só pra ter uma noção? Quem é que tem sonho com medicina? Tem que assistir, tá, galera? Porque às vezes tu acha, pô, vou ser médico, aí tu vai assistir alguém sendo fatiado e tu não consegue, tu apaga. Então tem que interagir, tem que ir atrás. Tem que ir no necrotério da UFSC, mexer nos defuntos lá pra ver se tem estômago aí. Tem gente que curte, tem gente que não curte, eu acho legal. Tem gente que... Uma vez eu fui descrever a cesárea do meu filho, a mulher desmaiou na sala de aula. Valeu! Peraí, deixa eu ver se tava... Continua falando. Desculpa, meu querido, desculpa. Vamos lá, fala. Ai, não! Ai, que pena! Tu viu? É tu que pede, cara. Tu pede um louco na tua frente. E eu tenho certeza, os outros não são loucos, né? Então eles não estão dando aula. Então tá espagando, eles não estão dando aula. Olha que grande burrice, cara. Passou? Ah, passou, vou dar uma olhinha. Tá vendo? É assim que tu pede. É assim que tu pede. Teu pai deveria agir assim. Fez cagada, ele deveria dar uma carcada. Tá? Aí o filho sente o amor e o carinho do pai. E aí a respeito. Meu pai, cara, ele olhava pra mim e dava vontade de chorar. Ele olhava e eu... Porra, pai, desculpa. Quando eu fazia cagada, eu começava a me punir antes de falar. Eu vou ter que falar pro meu pai, cara. Puta merda, eu não acredito, eu não quero falar aquilo pro meu pai, cara. Isso chama respeito. Eu vi num restaurante esses dias, sabe o quê? O guri tava ali, o pai tava lá e ele... Pai, vai tomar no teu cu. Ele falou. Na frente do restaurante, cara. Meu Deus, a minha vontade foi me levantar na mesa, tirar a calça do guri ali e bater naquele guri, cara. Tu vai respeitar o teu pai, seu bosta! Pelo amor de Deus, toma cuidado com teu filho, tu não faz. Tu não frouxa, porque é amor. Amor a gente mostra assim, olhando, filho, não faça isso, eu te amo, meu filho. Bom, tem um aluno, cara, a orelhinha dele, cara, tá quase arrebentando do alargador, cara. Eu chegaria pra ele, meu filhinho, o que aconteceu contigo? Por que tá destruindo teu corpo tão perfeito, meu filho? A tua orelhinha tá arrebentando, meu amor. Eu fico fodido, cara. Que amor foi? Será que beijaram essa criança? Será que deram carinho? Será que deram um beijinho no corpinho da criança e falaram, meu Deus, meu amor? Porque eu acho que com amor a criança não faz isso, cara. Destruir a orelhinha dela, bicho. Papai, eu quero operar a orelha. E operar o caralho? Tu vai trabalhar, seu bosta! Tu vai trabalhar, vai costurar. Eu vou costurar em casa essa merda dessa orelha. Pelo amor de Deus. E eu adoro tatuagem. Eu adoro dread. Eu adoro. O ventre é quanto? É lâmina? Aí é que tá, só de vez em quando. Ó, aí é que tá, parabéns pela tua colocação. Tu concorda que tem uma onda se propagando aqui? Eu não consigo enxergar a onda toda nesse. Eu não consigo enxergar a onda toda. Eu faço a onda toda separada e ela já é estacionária? Ela não é estacionária, né? Vocês concordam que numa lambda, por definição, é isso que é lambda? Sim. Ô professor, mas isso é só para esse caso aí, né? Tem vários casos, né? Que analisar. Pois então, na verdade é o seguinte, ó, em qualquer harmônico, o ventre é lambda sobre 2. É isso que eu queria que vocês percebessem. Eu queria que vocês só percebessem, e assim, não é uma decoreba lunática, é uma coisa que palpável. Todo harmônico tem dois e um ciclo. Aí é que tá, ó, cada ventre, qualquer harmônico, vai ser lambda sobre 2, porque o ventre é meia onda. Quando aparece um ventre na tua frente, tu tá vendo só metade da onda. Nesse caso, a onda nunca vai estar inteira, porque ela não cabe na corda. Vai ter só meio lambda sempre. Agora olha só, galerinha. Por que eu não comparo isso com isso direto? Porque eu não estou vendo os ventres. Eu desenho a onda de novo com a defasada, onde era a crista, está sendo um. Tu tá vendo como é honesto isso aqui, cara? Não tem nada demais. Tu concorda que eu posso dividir esses ventres em 4 partes? Tu acha que vai mudar o tamanho se eu pegar e atrasar esse lambda daqui, ó? Eu atrasei, tá vendo esse tamanhozinho? Só que eu vou atrasar pra cá também essa distância, ó. Tu concorda que isso continua sendo lambda? É honesto pra caramba. Já que 2 ventres é um lambda, e sempre será assim para toda onda estacionária do mundo, então um ventre, como é que acha a relação entre o tamanho da corda L e o ventre? Tu só tem que contar quantos ventres tem ali. Cadê o negócio que eu joguei? Alguém dizer?
Então olha só, meu querido. Se tu sabe fazer assim, ó. 1, 2. O L, que é o tamanho da corda, são 2 ventres. E quanto é cada ventre? Claro que nesse caso o L é o próprio lambda. Mas isso sim é só nesse caso. Me ajuda nesse. L, obrigado amigo, L. É igual a meio lambda. A 1 lambda sobre 2. Meio lambda. L. É ridículo, cara. Agora vamos fazer para todos do mundo. L igual a N. Yeah. Enésimo é o N, harmônico de número N. N vezes lambda. Pronto. O ideal é tu não decorar isso. O ideal é tu só lembrar que um ventre, meio lambda. Conta. Tum, tum, tum. Tantos lambda sobre 2 é o tamanho da corda. E vamos matar a questão. Pra tu não achar que eu tô te sacaneando, vamos pegar qualquer questão dessa parte, ó. Minha mãe mandou ali uma corda vibrante, a 55. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se com esse raciocínio, e claro, com o veja o que uma lambida faz, se a gente consegue detonar a questão. Página 44, exercício 55. Página 44, exercício 55. Abaixo a figura mostra duas ondas idênticas, nas quais ondas transversais se propagam à mesma velocidade. A razão entre o comprimento de onda produzido na segunda corda e o comprimento de onda produzido na primeira corda vale. Eu vou esboçar as cordas para a galera, fica tranquilo. Para quem não tem apostila de repente, por exemplo, eu roubei a apostila. Ó, uma das cordas vibra assim, ó. Que harmônico é esse, gente? 2. Isso, ó, tu vê, nem sempre ele vai ser querido desenhar a outra posição, ó. Aí tu completa ela. Segundo, a segunda opção, ele foi lá e fez 1, 2, 3, 4, 5 ventres. 1, 2, 3, 4, 5 ventres. 4. Qual é o harmônico? 5. Ah, não, deixa eu ver. É igual, né? Ventre é igual a harmônico. É 5 harmônicos. Quinto harmônico. Ele pediu a razão. O que é razão? A divisão entre o comprimento de onda da segunda pelo comprimento de onda da primeira. É isso que ele pediu. E aí, com a informação que eu passei para vocês, como é que a gente faz isso aí? Esquece essa fórmula aqui, eu não quero saber da fórmula, eu quero que tu saiba raciocinar comigo. Como é que eu vou achar o lambda 2, já que ele disse que essa corda é 1,8 metros? Lambda 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes lambda sobre 2 é igual ao tamanho da corda, 1,8. Quem vai ser o lambda sobre 2? Vamos ver então. 3,6 sobre 5. Concorda comigo? Eu nem faria a multiplicação, quer ver? Deixa assim. Deixa assim que eu acho que vai ter alguma coisa para nos ajudar. Não precisa nem fazer a multiplicação. Como é que eu vou achar, galerinha, o lambda 1? 1, 2, é o lei. 1, 2. 2 vezes lambda 1 sobre 2 é igual 1,8, que é o tamanho da corda, né? Tu vê, quando eu fazia genérico eu chamava de L. Agora que eu já tenho o tamanho da corda, eu já estou chamando de 1,8. Quem vai ser o lambda 1 então, galera? 1,8 vezes 2 sobre 2. Ele não pediu a razão entre os lambdas? Qual é o primeiro lambda? Vamos ver. O segundo lambda, aliás. 1,8 vezes 2 sobre 5. Quem é o primeiro lambda? 1,8 vezes 2 sobre 2. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Olha por que valeu não ter multiplicado. Porque esse dividido por esse dá 1. 2 quintos é o mesmo que 0,4. Amor, muito obrigado. Então tu vê, ó, todas as questões de ondas estacionárias é assim. Basta lembrar que um ventre é meio lambda e meio ventre. Para a aula que vem eu vou precisar, porque quando as ondas estacionárias se formam em tubos fechados. Será que eu tenho um tubo fechado por aqui? Um tubo fechado, com licença. Onda estacionária. Certo? Queria garrafa, exatamente, que nem qualquer instrumento de sopro. Aí nós vamos aprender a fazer isso dentro do tubo aqui, ó. O problema é que corda sacudindo é fácil de enxergar, né, os nós, né?
Como é que será que nós vamos enxergar os nós e ventres do ar vibrante? Muito louco, né, cara? O Kundit descobriu como. Bota pó dentro do tubo, liga a caixa de som e vê onde é que o pó vai se acumular. O pó vai se acumular nos nós, que o ar não está vibrando. Que legal, né, cara? Então na aula que vem eu vou precisar que tu lembre que meio ventre é 1/4 de lâmina. Eu vou precisar disso, beleza? Professor, por que o professor comparou o lâmina com... que é igual a... Com o tamanho da corda. Mas não é V igual o lâmina... Parabéns, garoto. Olha só que bonito. Não, olha, bonita a tua pergunta. V é igual a lambda vezes F. Certo? O que é a nota musical? É a frequência. É o F. Beleza? O lambda nós conseguimos descobrir com o tamanho da corda do instrumento, né? Sim. Para o enésimo harmônico, N vezes lambda sobre 2 é igual a L. Então o lambda fica 2 vezes L sobre N. Eu posso colocar ali. A velocidade é 2LN vezes F. E depois eu vou buscar a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor eu vou deduzir futuramente. A velocidade da onda é a raiz de F sobre Mi, onde Mi é a densidade linear da corda. Resumindo, a frequência que o teu instrumento vai emitir vai depender do comprimento da corda, do L, vai depender da espessura da corda e da massa da corda e da força que puxa a corda, a tarraxa do violão. Então tu vê futuramente, quando a gente melhorar as equações, nós vamos entender qual é a equação que o construtor de violão usa para poder saber qual é a distância de cada traste. Tu concorda que quando eu aperto no traste eu mudo L? E mudando L muda A? Cara, cada traste tem que ser colocado com milímetros de precisão, menos que milímetro. Porque senão na hora que o cara vai dedilhar ali não vai ser a nota musical esperada. Mas é porque não foi... É porque está comparando ali o comprimento da onda, os vectores, está igualando com o tamanho da onda. Isso eu não entendi. Pois é, porque o tamanho da corda vai influenciar no tamanho da onda que se propaga ali, digamos assim. Concorda comigo? Por isso que tem violão, tem cavaquinho, certo? Tem baixo. Por que aumenta e diminui o tamanho do braço? Para aumentar e diminuir L, variar a frequência emitida. Corda menorzinha, vibra mais rapidinho, mais agudo, cavaquinho. O baixo, a corda grossona e grandona. Ela demora mais para ir e voltar. Sacou? Claro, a massa, o material da corda e a espessura da corda. Isso tudo vai avançar logo logo. Professor, eu peguei meu violão, aí eu fiz aquilo que tu falou, eu toquei a corda minha na sexta corda, daí a primeira não vibrou certo, mas quando eu toquei a primeira, a sexta vibrou igual. É isso mesmo, que bom que tu falou isso. Eu lembro do Thaírson, meu professor de física do segundo ano, Tatá, que ainda dá aula por aí, boas aulas. Ele um dia levou um violão e falou assim, galerinha, vou ensinar vocês a afinar por ressonância. Ele pegou uma corda já supostamente afinada, ele mostrou lá, né, que se a gente aperta na quinta casa da corda mais grossa, vai fazer a mesma frequência da corda de baixo, certo? Ou seja, se eu pego o misão, que a gente chama, né, a corda mais grossa do violão, e aperta na quinta casa e bate nela, ela vai fazer o mesmo barulhinho, praticamente, a mesma frequência da corda da quinta casa solta. Aí ele pensou, galerinha, vamos considerar então que a minha sexta corda está afinada. Eu quero afinar a corda de baixo. Ele apertou a corda, sexta corda, então na quinta casa, pegou um pedacinho de papel, dobrou um pedacinho de papel e encaixou na quinta corda. Ele dedilhava a sexta corda, sem encostar na quinta. E o papel que estava encaixado assim na corda, ó, parado. Ele continuou a fazer isso enquanto ele apertava a quinta corda. Chegou uma hora, ele nunca tocou na quinta corda, tá? Ele apertava. Tem quantas mãos? O idiota, ele apertava a sexta e apertava a câmera. Aqui ele botou o papelzinho, certo? Aqui ele botou o papelzinho. Beleza? Certo? Ele simplesmente apertou essa corda no quinto traste e bateu nela. Quando ele bateu nela, ela vibra que nem a de baixo. Como ela estava desafinada, o papel não mexeu. Ele apertava um pouquinho mais a quinta corda, ia lá e olhava o papelzinho, parado. Na hora que ele atingiu a afinação correta, ele bateu nessa corda, o papelzinho saltou da corda. Sem ele encostar nela.
Eu que sempre fui retardado, musicalmente falando, não consegui afinar o meu tonante de 50 pila que eu tinha lá em casa. Então quando ele falou isso, eu, putz, show de bola, vou afinar por ressonância. Gastava um tempão, mas conseguia. Beleza? Certo? E claro, né, uma delas tinha que estar afinada, né? Mas não tem problema, se tiver todo afinado fora do tom ideal, né, tu ainda consegue brincar, consegue te divertir. Agora tu vê que legal, né? Que história é essa de ressonância? Se tu for ler no livro, vai estar assim: os objetos têm uma frequência natural de vibração. Ou seja, o prédio está vibrando agora. Se tu pudesse escutar 3 Hz, só escuta até 20 Hz, que é o som mais grave que tu escuta. Abaixo disso, teu ouvido não capta. Mas tu estaria escutando um ruído muito grave, porque o prédio está vibrando agora em 3 sacudidas por segundo. O prédio vibra o tempo inteiro. 3 sacudidas por segundo. Cada objeto tem uma frequência de vibração natural. As cordas do violão, cada uma tem a sua frequência natural de vibração. Um violão afinado, a primeira e a última corda tem a frequência natural igual. Por isso que o amigo relatou que no violão afinado dele, ao tocar uma das cordas, a outra com a mesma frequência vibrava como um passe de mágica, sem ele encostar nela. São muitos os fenômenos de ressonância interessantes, muitos. Um deles eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, que era da espada lá, né, do cara que trabalhava no laboratório, que ele começou a ter alucinação. Tu imagina, hoje então a gente sabe que se colocar a vibração mecânica próximo da cabeça do sujeito, como o cérebro é gelatinoso, quando uma parte do cérebro dele começar a vibrar em ressonância com a máquina, ele pode ter sensações estranhas. Pode ter alucinações, inclusive, auditivas, visuais, etc. Bizarro, né, cara? Agora, olha só. O que é ressonância, então? Quando um objeto vibra numa certa frequência, se algum objeto tem a mesma frequência de vibração natural e está próximo desse objeto que vibra, ele começa a vibrar junto. É mágica, professor? Não, gente. Vamos pensar num balanço. Teu irmãozinho está no balanço. Vai aumentando. Aí tu vai conseguindo. Aí tu vem, ele vem, tu acompanha ele, tu vem e tu... agora vai. Porém, se tu fecha os olhos e começa a empurrar de qualquer maneira, às vezes talvez tu empurre adequadamente, mas volta e meia ele vai estar vindo num sentido e tu vai estar empurrando. Se não houver a mesma frequência entre o balançar do balanço e a tua força, concorda comigo, o teu empurrar, se não houver a mesma frequência, ou pelo menos uma frequência múltipla. Como assim, professor? Eu faço um movimento a cada 2 balançadas dele. Também pode ajudar, né? Ou seja, não precisa ser a mesma frequência, podem ser múltiplas as frequências para dar ressonância. Tudo bem? Mas eu acho que a história do balanço fica muito claro porque que quando eles vibram juntos, um passa energia para o outro. E se eles vibram defasados, um pode acabar atrapalhando o outro. Outros exemplos famosos de ressonância que eu acho que eu citei. Terremoto numa grande cidade. Os prédios grandes ficaram em pé, os prédios pequenos caíram. O contrário do que era esperado na engenharia. Por que aconteceu isso? O terremoto que deu entrou em ressonância com os prédios menores e não entrou em ressonância com os prédios maiores que tinham frequência de vibração menor. Pode acontecer. Falei do aviãozinho? Não falei? O aviãozinho fazendeiro brasileiro tem lá quer ter a família na cidade, bonitinho, e quer poder cuidar, né? Diz que o gado só engorda com o olho do dono, certo? Só se o dono estiver olhando, senão não engorda o gado. Aí o cara vai para a fazenda cuidar da fazenda e quer ter a família perto, compra um aviãozinho. Mas é brasileiro, não vai comprar um avião novo, vai comprar um avião já usado por um fazendeiro norte-americano, que já está com o aviãozinho dele de carreira velhinho. Começaram a comprar um modelo, que não me ocorre agora o nome do modelo, e aí começou a soltar a fuselagem, começou a vibrar um pouco mais, que nem o ônibus, vai passando algum tempo, vai dando uma vibração cada vez maior nos rebites da fuselagem de alumínio. Quando o motor entrou em ré com a fuselagem, desmanchava o avião no ar, morria mais um fazendeiro. Teve que morrer uma meia dúzia para a agência de aviação ir lá e proibir esse avião específico de voar no Brasil. Tu vê, ressonância pode matar na indústria, cara, certo? Qual a relação com a ressonância magnética? Olha que interessante. Os átomos do meu corpo, eles emitem radiação o tempo inteiro, cada maldito átomo. Se eu alinhar os átomos do meu corpo com um supercampo magnético, eu faço os átomos do meu corpo girar e faço eles emitir a onda tudo alinhadinho, certo? Como cada pedaço de carne, cada fatia do corpo humano tem uma quantidade de temperatura um pouco diferente, o sangue, por onde o sangue passa, a temperatura é maior. Por onde o sangue passa menos, a temperatura é menor. A gente consegue medir quase átomo a átomo a emissão de radiação desses átomos, certo?
a gente diz ressonância porque a gente vai emitir radiação em cima do corpo para interagir com a radiação emitida pela pessoa, certo? E com isso a gente detectar cada tecido, cada nervo, certo? Em outras formas, a gente injeta uma coisa radioativa no sangue da pessoa e vai bombardear ela com radiação. Quando essa radiação atingir uma molécula dessa que vai devolver a radiação, certo? A gente vai conseguir detectar essa onda refletida, né? E com isso a gente vai compor uma imagem de nível atômico quase do corpo do sujeito. Assim, quem tem um tumor, a gente vai poder detectar, putz, só tem artéria chegando por ali, o nervo está passando ali, então nós vamos ter que chegar aqui por baixo, extirpar aqui, sempre mexer na veia, na artéria. Por isso que a gente precisa fazer a tomografia, né? Ou a ressonância magnética, para ficar mais preciso ainda, para poder ver onde é que estão os vasinhos, para na hora da operação ter mais chance de retirar o tumor. Certo? Galerinha, ressonância. Isso. A galera vai lá, né? O copo já tem uma frequência de vibração natural. Se o cantor, o tenor, né? Geralmente no desenho animado é a menininha que grita fino. Na prática, quem tem mais chance de quebrar um vidro é o tenor. Ou o tenor não, o baixo. Eu achava que o tenor era o cara que tem a voz mais grave na ópera. Não sabe nada de ópera. É o baixo, né? O baixo é o sujeito que tem a voz mais grave na ópera. Tu pega um cara que é baixo numa ópera e que tem a manha de oscilar um pouco a frequência da voz dele, ele pega uma taça de cristal finíssima, ele vai lá, ele vai buscando a frequência de ressonância. Na hora que ressona, começa a vibrar um monte isso aí. Se tu ficar com a potência adequada, tu estoura a taça. Então, Diz que o Pavarotti gostava de fazer isso para os convidados dele, para poder chamar a atenção, certo? Tinha um programa da Eliana que ela mentia para as pessoas, então. Ela falava para as pessoas berrar, e as pessoas iam ganhar dinheiro, nunca ninguém. E não adianta, quando a gente berra normalmente, sai um monte de frequência, não sai uma frequência só. Ou seja, o cara vai ter que buscar um tom adequado da voz, entendeu? Ele vai ter que achar. É muito bizarro ver o cara fazer isso, cara. E tem que fazer uma força do cão, não é? Esforça a garganta. O Pavarotti fazia isso, né? E não durou muito. Hoje não faz mais show, até onde eu sei, porque né, as cordas vocais estão levemente destruídas, calo na corda vocal. Galerinha, ressonância, tem um cara vibrando, outro cara vibra na mesma frequência natural, vai receber energia, vai começar a vibrar junto, beleza? Nada demais, pode até parecer fantasmagórico, mas não é. Agora tem um detalhe, imagina que tu e teu amigo estão formando a bandinha, em vez de no começo um tocar uma parte da música, o outro fazer o solo, né? No começo geralmente a galera está querendo tocar, quer tocar junto. Vamos tentar junto, um junto com o outro, cantando. Aí tu imagina, um dos caras está com uma nota musical no violão dele um pouco desafinada. O Lá, por exemplo, é 440 Hz. O Lá. São 440 vibrações por segundo do ar. O Lá fundamental. 880 Hz é Lá de novo. Lá nota, lá. Certo? Lá nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Beleza? Então, peraí. Se eu pego e toco a quinta corda do violão, que é o Lá solta, num violão e no outro, e eles estão afinados, tu concorda que a vibração vai chegar com a mesma frequência no meu ouvido, né? Eu vou escutar um uníssono. O que seria um uníssono? Único som. Tum. Perfeito. Tum. Mas se uma das cordas estiver levemente desafinada, como uma vai vibrar um pouquinho diferente da outra, tu vai escutar assim, ó. Essa vibraçãozinha, eu jamais me esqueci, o professor de música, eu estava escutando o batimento, eu não escutando nada, cara, virou, não tem nada ali, tá perfeito. Então o batimento, que é justamente quando duas ondas sonoras estão com frequência muito próximas, mas não, porque se for iguais, o fenômeno é uníssono. Quando a frequência é parecida, quem tem violão pode fazer isso. Dá uma desafinadinha numa corda e tenta comparar ela com outra. Tu vai ver aí tu vai mexendo na corda, vai aumentando a frequência. Chega uma hora que afinou. Para o cara poder afinar violão, ele tem que conseguir escutar batimento. E para escutar batimento, tem que exercitar essa capacidade. Não é assim, escutei um batimento. Tem gente que nasce com o ouvido mais apurado e escuta muito melhor que outros. Tem gente que na primeira aula de violão vai entender, batimento, tô escutando, lógico. Afinou, né? Afinou. Eu demorei meses para educar o meu ouvido a escutar o primeiro batimento da minha vida. Eu quase chorei. Batimento, escutei. Te juro, cara. Agora, olha só. Quando existe essa situação de batimento,
que são duas frequências próximas, existem duas perguntas que ele pode fazer. Ele pode te perguntar qual é a frequência do batimento e qual é a frequência resultante, que são coisas diferentes. A frequência resultante, que seria aquilo que o teu afinador ia captar, é uma média entre a frequência de uma corda e a frequência da outra. F1 mais F2 sobre 2. Essa é a frequência resultante. Mas eu te descrevi o batimento como o próprio batimento vai ter a sua frequência. A frequência entre uma oscilação e outra. Nesse caso, a frequência do batimento é a diferença entre as frequências das ondas. Usando o meu exemplo, uma corda está vibrando em 440 Hz e a outra está vibrando em 450 Hz. A pergunta é, qual é a frequência resultante e qual é a frequência do batimento? Batimento é um 10. Vai ficar com 10 oscilações por segundo. Isso é a metade, um meio entre 440 e 450. 445, mais fácil do que somar e dividir por 2. Um violão, por exemplo, tem um violão e tem um afinador sozinho ali. Se o afinador não tem sozinho ali, ou o próprio violão, se tiver com uma bateria muito forte, pode atrapalhar, ou se tiver muito fraco também. Depende, assim, ó, se é um afinador top, não vai ter esse problema. Ele vai ter o detector, vai te avisar quando a bateria está fraca e vai, enquanto ele medir, ele vai medir bem. Mas tu tem que ter um pouco mais de cuidado no projeto desse circuito, certo? Para baratear, às vezes, vale a pena tu não, vai aumentar o erro quanto mais fraca ou mais forte tiver a pilha, além do normal, pode alterar a medição. Então depende do quanto tu investiu. Se tu vai falar, claro, né? Hoje tem afinadores de altíssima qualidade digitais, né? Então não tem músico com diapasão batendo no joelho, né? Mas se tu vai falar com um cara um pouco mais chato, ele, não, para afinar direito tem que ser no ouvido e com diapasão. Outra, tu vai fazer faculdade de música, tu não vai começar usando o afinador eletrônico, eles vão exigir que tu pratique anos a tua capacidade de detectar, né, as frequências. Diz que tem cara que vai para uma ópera, eu conheci o avô da esposa do meu primo, ele ia para a ópera, adorava a ópera, ele sentava lá e o quinto violino da terceira fila está desafinado, sabe? É assustador. Diz que o cara que tem ouvido absoluto, que chama, ele consegue reconhecer uma nota musical sem comparação. Como assim? As pessoas normais, para ela poder escutar um barulho e falar ré, ela tem que ter alguma coisa dando uma outra nota do lado, entendeu? Ela toca o mi do violão dela e vê, peraí, aquilo ali é ré. Qualquer músico consegue fazer isso. Qualquer músico estudado faz isso. Tem cara que é como se ele enxergasse uma cor quando ele escuta uma música. Ele vai lá e vê, verde, não preciso pensar, peraí, cadê o azul, cadê o verde? É verde, não é essa. Vermelho, é automático, entendeu? O cara que tem ouvido absoluto, ele escuta a geladeira e lá, lá. Ele chega a tirar a geladeira da tomada porque ele não aguenta mais a geladeira, lá. Sacou? Isso tem coisa boa e tem coisa ruim. A coisa boa, me dá o teu violão que eu afino. Entendeu? Eu afino. E não é aquele cara que afinou tantas vezes que... Não, ele sabe afinar com precisão, sem a diapasão. Beleza? Se o cara treinar muito, ele pode demorar, é diferente, certo? Sabe qual é o problema? Dizem, né? Eu não sou músico, não sei porra nenhuma de música. Mas o Jorge Coelho, não sei se vocês conhecem, um dos grandes músicos aqui da cidade, né? De boa qualidade de MPB, foi estimulado pelo João Bosco, inclusive, início de carreira. Ele falava, pô cara, tem sujeito, colega nosso que toca música com a gente, o cara tem ouvido absoluto. Só que o ouvido absoluto dele está projetado, digamos assim, para o violão normal. Se eu quiser tocar uma música com ele numa afinação do violão diferente, ele se atrapalha, ele se incomoda. Ou seja, ele meio que fica amarrado no tipo de afinação, ele não pode tocar uma música, né, não vai se desempenhar tão bem. Viagem, né? Valeu, galerinha, grande abraço.